Eu tenho certeza que nas suas últimas visitas a lojas de roupas femininas, você deve ter percebido que alguns cortes de calça, alguns modelos de calça estão muito em alta, porque eles estão praticamente em todas essas lojas, em todas essas vitrines. E hoje aqui na C&A nós vamos explorar 4 desses modelos de calça em que nós vamos analisar o tecido, corte, acabamento no nosso corpo e também a mensagem que ele comunica e que ele agrega à nossa imagem. Muito prazer, eu sou a Tatiane de Moraes, apaixonada por beleza e uma mulher com uma missão: provar que elegância não tem padrão. Aqui nós refinamos e fortalecemos a nossa imagem como mulheres majestosas. E como eu sempre faço, eu vou deixar a relação de todas as peças aqui na descrição com seus respectivos links e também um QR Code aqui na tela para que você consiga acessá-las mesmo assistindo pela televisão. E não se esqueça que ao comprar as suas peças pelo meu link, você garante no mínimo 15% de desconto. Recado dado, vamos pro vídeo. Vamos começar por esse look chiquíssimo e analisar o destaque desse look, que é o que nós mais queremos saber: a calça. Então vamos lá. Como você pode ver, essa é uma calça num formato diferente. Aqui na etiqueta ela tem o nome de Madrid, mas basicamente ela é uma calça balloon. E quais são as características dessa calça? Vamos analisar. Quando eu junto as pernas, você até consegue ver uma diferença na silhueta dela, mas quando eu abro as pernas, isso fica ainda mais evidente. Então vamos analisar. Dá pra ver que na parte de cima, aqui na cintura, ela é levemente ajustada, ela tem uma cintura alta, coisa que eu amo, não abro mão disso, porque deixa o nosso corpo muito mais modelado, definido de um jeito bonito, sem marcar coisas que não precisa, sem desvalorizar a nossa silhueta. E conforme a minha calça ela vai descendo, ela dá uma leve arredondada, principalmente do quadril para baixo. Presta bem atenção nisso. Só que, diferente de outros modelos, ela não faz esse arredondamento reto até o final. Ela arredonda e quando chega lá na barra, ela dá uma leve afunilada. Ou seja, por ser arredondada, essa parte de baixo do meu corpo fica com um pouco mais de volume, um pouco mais de amplitude. Isso não necessariamente é algo ruim. Aí vai de você, do seu gosto e o que você quer comunicar. Por exemplo, como eu já disse aqui várias vezes, e vocês sabem, eu tenho um quadril largo e tenho um bumbum grande. Então, eu evito chamar muita atenção para essas características, para não dar a impressão de que eles são ainda maiores. Porém, essa calça, repare que na frente ela não tem pregas. Ela é bem lisa, sem contar que ela é um jeans mais escuro. E isso sim traz, além de muita sofisticação e elegância para o meu look como um todo, isso também traz mais sobriedade para minha silhueta. E para trazer o equilíbrio para esse look, o que eu fiz? Peguei essa blusa um pouco mais ajustada ao corpo e a coloquei. Assim, eu não vou deixar o meu corpo todo cheio dessa amplitude. Confesso pra você que eu me apaixonei por essa calça. Eu achei ela chiquíssima. Ainda mais por ela ter essa barra um pouco mais afunilada, que nos possibilita também montar looks com calçados baixinhos, como um tênis, um mocassim que eu já mostrei aqui pra vocês e eu sou apaixonada, e também salto alto. Olha como fica chique, como fica elegante. E sejamos sinceros, todas as calças que eu vou mostrar aqui pra vocês hoje traz
modernidade, informação de moda ao seu estilo. E isso comunica que você é uma pessoa que gosta de estar por dentro do que está em alta e de que você também é uma pessoa mais criativa, que gosta de colocar elementos diferenciados no seu look, até para comunicar a sua criatividade, também comunicar a sua força, só que às vezes de maneira mais leve, não tão rígida. E também demonstra o quanto você sabe se diferenciar e usar itens novos até para trazer inovação, seja na sua imagem como um todo ou até mesmo na sua vida. Pode até parecer que não, mas é impressionante o quanto a nossa imagem fala, inclusive os nossos looks. Então, se você tem um corpo parecido com o meu, gostou do modelo dessa calça, ficou curiosa em experimentar, surgiu esse interesse em conhecer esse modelo, mas está com medo de parecer que essa região está volumosa demais, ampla demais, não se preocupe. Faça como eu disse para você, vamos trazer esse equilíbrio, trazendo uma peça um pouco mais ajustada na parte de cima. Assim você vai conseguir se sentir mais à vontade e vai poder montar o seu look com muita segurança. Eu estou me sentindo muito linda e confesso, eu preciso dessa calça para chamar de minha. Ela é muito bonita. O tamanho da minha calça é 42 e o valor dela é de R$ 199,99. E agora vamos falar dessa parte de cima maravilhosa. É uma t-shirt básica, marrom. E algo que eu amei nela é o tecido, poliamida. A poliamida eu já mostrei aqui no canal para vocês, mas ela é um tecido que ela é um pouco mais sofisticada do que o algodão, por exemplo. Ela tem um certo brilho, não um brilho de glitter, mas ela não deixa a peça opaca, como o algodão faz muitas vezes, por exemplo. Sem contar que a poliamida, ela é bem fresquinha, então ela traz até um geladinho para a pele, sabe? Que em dias quentes, principalmente, é muito gostoso, porque deixa a peça mais refrescante e respirável. Ela tem a gola arredondada, manga curta e ela não é muito comprida, tá? A minha é no tamanho M e o valor dela é de R$ 79,99. E para fechar esse look, como você já viu, eu coloquei esse escarpão chiquíssimo, um escarpão marrom também, tá? Mais ou menos na mesma tonalidade da blusa, esse escarpão no estilo slingback, que é muito gostoso, muito confortável e elegante. Também um escarpão super moderno, em alta, que sempre esteve na moda, mas agora ele está assim, voltou ao seu ápice. E acho muito difícil que ele vá embora. Eu uso o sapato no tamanho 36. Esse aqui está sem etiqueta de preço, mas eu vou verificar no site e vou deixar aqui na tela para você. Eu já tava me esquecendo dessa bolsa chiquíssima que eu coloquei, que complementou esse look também de maneira muitíssimo elegante. Eu mostrei essa bolsa no meu último vídeo aqui no canal do provador da C&A, só que eu havia mostrado na cor preta. Essa aqui também é no marrom para fazer parzinho aqui com a blusa, com o sapato. Ela tem um acabamento meio croco. Não, croco não. Ela tem um acabamento como se fosse num couro. Tanto que ela tem até aquelas fissuras simulando um couro de verdade. Essa aqui, obviamente, é sintética, tá? É um PU, mas ela simula o couro de verdade. Então, dá um acabamento muito bonito e ela também tem um leve brilho que eu achei chiquíssimo. Essa bolsa baguete também está em alta já há um tempão. Veio pra ficar. Eu não sei você, mas bolsa baguete me lembra muito Era Friends. Principalmente a Rachel, ela usava muito esse tipo de bolsa na série. Bom, o valor dessa aqui é de R$ 119,99. Este look também é com a calça balloon, então mais uma opção para você conhecer. Porém, essa calça não é no jeans, mas sim em alfaiataria. Então nós temos uma versão jeans e essa versão alfaiatada. Vamos conversar sobre ela? Então, como eu havia dito antes, se eu estiver com as pernas fechadas, você não vai perceber tanto esse formato. Mas se eu abro a perna,
você consegue ver um pouquinho mais. Repare que essa aqui, ela tem um efeito balloon mais sutil do que a jeans. A jeans, por ser um tecido mais grosso, mais estruturado, eles trouxeram mais dessa estrutura da balloon pro jeans. Essa aqui, por ser uma alfaiataria um pouco mais fina, mais delicada, mais fresca, e até pela cor dela, nesse off-white, então eles trouxeram essa opção de balloon também, só que de maneira um pouco mais sutil, não tão marcada. Eu achei ela um primor. Ela está muito elegante, bem sofisticada, confortável, coisa que eu prezo muito por calça. Não gosto de calça que fica apertando, principalmente na região da barriga, porque imagina, você vai sair, vai trabalhar, ficar o dia inteiro com aquela peça te incomodando, não dá, né? Sem condições. Então eu achei essa opção aqui bem confortável. Ela tem bolso nas laterais, não tem bolso atrás. E para fechá-la, ela tem aquele ganchinho por dentro da calça, substituindo o botão. Então é um acabamento mais discreto e que não fica aparecendo. Essa calça é no tamanho 42 e o valor dela é de R$ 179,99. Agora, para a parte de cima, eu quero chamar a sua atenção para essa blusa chiquíssima, delicada. Ela vem desse universo do slip dress. Quem lembra? O slip dress surgiu aí há um tempo atrás, já faz um bom tempo, inclusive, com propostas de vestidos um pouco mais justos, com esse acabamento acetinado, com uma seda elegante. E essas peças voltaram com tudo, não só nesse estilo slip dress, como também em blusinhas e em outros tipos de peça. Essa aqui é uma blusinha regata que tem esse acabamento rendado na parte de cima, bem elegante, trazendo até um pouco mais de sensualidade. Afinal, a alça deixa um pouco mais a pele à mostra e a renda, por ter esse pedacinho de transparência, então traz um pouco mais dessa sensualidade. Mas lembrando que aqui no canal, você e eu, majestosas, nós aprendemos a usar tudo isso, só que de maneira elegante e não vulgar. Afinal, aqui nós estamos aprendendo a cada semana que a nossa imagem comunica e ela precisa passar a mensagem certa, exata, que nós queremos comunicar. E eu tenho certeza que vulgaridade não é uma dessas coisas. Continuando, ela tem a alça ajustável, o que facilita bastante para esse tipo de blusinha, para a alça não ficar escorregando do seu ombro e você ter que a todo momento colocá-la de volta no lugar. Ela não é muito compridona, mas tem ali o tamanho ideal. Ali na Arara não tinha o tamanho M na hora em que eu fui pegar, então eu peguei essa aqui mesmo no tamanho G. Se você prestar atenção, ela tá grandinha pra mim sim. Está folgada dos lados e até o decote tá até mais profundo. Então se você tem a mesma altura que eu, mais ou menos o mesmo peso, recomendo que você pegue no tamanho M. Acredito que você vai se sentir até mais segura, tá? Repare, ó, que aqui não tem sutiã aparecendo. Coloquei um sutiã, tomara que caia, porque como a gente já conversou aqui várias vezes, feio, né, deixar sutiã à mostra e tal. Então, coloquei um sutiã de bojo mesmo, tomara que caia. Ele dá sustentação pro meu seio da maneira ideal, da maneira em que eu preciso, e eu não fico com o sutiã aqui marcando na roupa, nem mostrando a alça ou alguma outra parte dele. Então, como eu disse, vou repetir, essa aqui está no tamanho G, mas se você tem o corpo parecido com o meu, recomendo que você pegue no M, tá bom? O valor dela é de R$ 99,99. Nos pés eu coloquei esse escarpão slingback também elegantíssimo, que eu já mostrei ele aqui no canal algumas semanas atrás, e um detalhe que eu amo nele é que ele tem esse salto em dourado, trazendo mais essa riqueza, elegância pro look, que eu
adoro. O valor dele é de R$ 189,99 e eu uso no tamanho 36. E para fechar a composição desse look, eu trouxe mais essa opção de bolsa bag, só que agora em preto e mais quadradinha, que, gente, amarrou essa composição de maneira muito sofisticada. Fala sério, eu amei. Outra peça que eu preciso levar daqui hoje, que eu amei. O valor dela é de R$ 159,99. E se você quiser usar esse look em um dia que está um pouco mais frio ou que você vai ficar em um ambiente exposta por muito tempo ao ar-condicionado, tem esse blazer aqui para que você possa fechar esse look de maneira assim poderosa. Poderosa demais. Olha a riqueza de detalhes desse blazer. Vamos começar por essa lapela chiquíssima, contrastando com o preto do blazer em si. Então, a lapela nesse tom de off-white, o mesmo tom da calça, inclusive, ficou até parecendo um conjunto. Esse blazer, ele tem um acabamento mais afunilado na cintura, então vai deixar o seu corpo ainda mais modelado, acinturado. E o comprimento dele acaba mais ou menos no final do bumbum. Amo, já disse isso, amo o blazer mais comprido. Ele traz versatilidade pra gente, conforto e também muita elegância. Se você quer comunicar força, essa liderança, sabedoria, olha, você vai conseguir através dessa peça sim. Muito, muito linda. Ela tem 4 botões na frente, botões encapados e 2 bolsos também nessa mesma parte da frente. Esse blazer, ele é bem parecido com o blazer que eu mostrei no último vídeo aqui do canal. Então, ele é bem estruturado. Em comparação com o blazer preto que eu mostrei no último vídeo aqui no canal, ele também tem uma almofadinha aqui nos ombros, deixando essa região um pouco mais marcada e estruturada. Porém, os bolsos, eles são fakes, tem só essa abinha mesmo. Olha isso aqui como um todo, que lindo. Imagine, então, esse blazer fechado. Nossa, vai ficar tudo, fala sério. Neste segundo look, nós já temos uma proposta com a calça barrel, que é muito parecida com a balloon. Algumas características delas, inclusive, são praticamente as mesmas. O que diferencia são alguns detalhes. Assim como a balloon, a barrel ela também tem esse efeito arredondado nas pernas. Muitas vezes ela é um pouco mais arredondada já desde essa parte de cima aqui da calça, sabe? Ela já vai arredondando dali. Porém, geralmente ela costuma ser um pouco mais estruturada. Nessa em específico, nós não vamos notar tanto essa estrutura por conta do tecido. É um tecido mais leve, mais fresco. Eu acredito que até tenha linho na composição. Mas eu não quis deixar de trazê-la aqui para que você entenda que desses modelos de calça diferenciados que estão em alta no momento, você consegue sim achar peças bem estruturadas, às vezes até mais grossas, com mais detalhes, enfatizando mesmo essas características únicas delas, como também você consegue achar calças no mesmo corte, só que de um jeito mais suave, mais discreto, sutil, porque o próprio tecido, costura, corte, acabamento traz essa leveza para a peça. Então, se você quer algo marcante, mas nem tanto, essa calça aqui é uma ótima para você. Então, como eu havia dito, ela é bem fresca e muito confortável. Como ela tem um tecido um pouco mais fino, não tão grosso como o jeans, por exemplo, eu recomendo que você tome muito cuidado com a calcinha que você vai usar. Porque dependendo do modelo da calcinha e do acabamento dela, vai sim ficar marcando nas laterais e no bumbum. Sempre que eu venho fazer provador, eu coloco aquela calcinha estilo shortinhos que vai até um pouco mais para baixo, ela sobe até o umbigo mais ou menos e também chega até o meio da coxa. Então eu gosto de usar esse tipo de calcinha porque não marca nem um pouco nessas calças de alfaiataria, ou como essa aqui, que tem um tecido mais fluido, mais leve, não marca nada. Porque, gente, se tem uma coisa que a
acaba com a nossa comunicação, acaba com a imagem, a mensagem que nós queremos passar é lingerie marcando na roupa. Gente, que coisa deselegante, é muito feio. Então evite fazer isso. Com esse tipo de calça, use esse tipo de calcinha que eu mencionei, que você não vai ter problema nenhum. Essa aqui está num azul marinho lindíssimo, já falei aqui diversas vezes, eu sou apaixonada por azul, e o azul está muito em alta, por incrível que pareça, nas lojas como um todo, não sei se você já percebeu, mas estão chegando muitas peças em diferentes tonalidades de azul, então como eu gosto, eu aproveito. Algo incrível que eu achei dessa calça é que você também vai conseguir montar looks casuais, até mais nessa pegada de primavera, verão, só que de um jeito muito elegante. Na parte de cima, além do botão central para nós podermos fechar a calça em si, um pouco acima dos bolsos, nas laterais, ela também tem um acabamento com o mesmo botão, muito bonito, trazendo ainda mais charme e sofisticação para essa peça, que eu gostei muito. Como eu disse, ela tem 2 bolsos laterais, mas não são bolsos tradicionais, eles começam um pouquinho mais para baixo. E na parte de trás não tem bolso nenhum, nem mesmo aquele risquinho. E atrás ela tem um acabamento com elástico, então o que facilita bastante aí na hora de colocar, na hora de tirar e também ao fechar ela fica bem confortável, não fica aquela coisa assim apertando. Essa aqui é no tamanho 42 e o valor dela é de R$ 199,99. Eu estou me sentindo na Fashion Week, tá tocando uma Rihanna no fundo, tá demais aqui o provador hoje. Então vamos lá, essa parte de cima eu também achei chiquíssima. Primeiro que ela tem esse detalhe aqui na manga, em dourado, que eu achei assim elegantérrimo. Eu amo dourado, você sabe, então se você também gosta, você vai adorar. Esses detalhes, eles acabam trazendo mais poder à peça, um acabamento sofisticado, elegante. Então, se você também quer e precisa trazer elementos que trazem essa elegância, sofisticação, força para a sua imagem, para o seu look como um todo, invista, porque você vai amar. Essa blusinha, ela é num tricô marrom também. Ela é manguinha curta, porém essa aqui no lado esquerdo, a manga fica como se fosse uma alça. E no lado direito, uma manga curta. Eu achei ela muito linda, confortável. E mais um ponto que eu gostei dela é que no final, na barra, ela tem esse acabamento mais elástico, que facilita na hora de nós colocarmos por dentro da calça, dos shorts, da saia, enfim. E ela dá esse folgadinho aqui no final, sabe? Sem trazer muito volume, mas ainda dando um acabamento bem bonito. Eu amei. No marrom, como eu disse, marrom é vida, combina aí com várias tonalidades, várias cores, você vai conseguir criar composições elegantérrimas com ela. Para fechar o look, coloquei aquele mesmo escarpão slingback marrom também para fazer parzinho com a blusa, porque nesse look eu queria mesmo que o destaque ficasse para essa calça chiquíssima. A minha blusa é no tamanho M e o valor dela é de R$ 149,99. Vamos conversar dessa proposta all black, mas que comunica muita autenticidade? Vamos lá. Começando pela calça, você pode ver que ela tem esse corte bem diferenciado e que até chama atenção. No site, ela está descrita como balloon, mas eu a classificaria como Aladdin. E eu vou te explicar o porquê, vamos lá. Como você pode ver, ela tem esse volume nas pernas, principalmente do meio da minha coxa para baixo. Ela dá essa abertura maior, afunilando no final. Isso é uma característica muito forte da calça Aladdin, que geralmente ela é em tecidos um pouco mais leves, um pouco mais frescos,
dando até mais essa amplitude, e no final ela dá essa funilada, em que você pode usar com salto alto, como eu estou fazendo aqui, ou até mesmo com um sapato baixinho, como eu já havia dito antes. De todas as calças que eu te mostrei hoje, a Aladdin pode ser a que mais traz essa amplitude para as pernas, principalmente do meio da coxa para o final. Só que, como eu disse, isso não é de todo ruim, não. Ela vai agregar muito estilo à sua imagem e também sofisticação. Você já parou para pensar que uma calça dessa, além de, como nós já conversamos aqui, mostrar que você está antenada, que você gosta das tendências, que você tem essa força, essa atitude fashion, inclusive, ela também comunica autenticidade e liberdade. Dentre todas as calças que eu te mostrei aqui hoje, essa provavelmente será a que mais irá comunicar a sua autenticidade e também a sua segurança com a sua imagem pessoal e com seu corpo. Ela está linda demais. Ela tem 2 pregas aqui na frente, trazendo um pouquinho desse volume, que combina muito bem com o volume das pernas também. Bolso faca nas laterais e não tem bolso atrás. E como eu havia dito, ela é de um tecido alfaiatado, mais fininho, bem fresco, muito gostoso e confortável. Então, se você preza por esse conforto, você vai amar. Lembra que eu falei antes que se a parte de baixo está um pouco mais ampla, então eu vou trazer equilíbrio para minha silhueta, fazendo com que a parte de cima esteja um pouco mais ajustada ao meu corpo. E foi o que eu fiz aqui. Na parte de cima, eu coloquei esse colete, que ele mantém a minha silhueta aqui nessa região um pouco mais ajustada. Ele tem a gola arredondada, botões encapados no mesmo tecido do colete, mantendo essa sofisticação, e a altura dele está excelente, não é nem comprido demais, nem curto demais, ele está na medida. Eu acho até que eu já mostrei ele aqui para vocês. Se eu não mostrei esse especificamente, mostrei um parecido. Mas eu amo coletes, eu também acho que é uma peça bem versátil para os nossos looks. Inclusive, quando a gente quer trazer essa informação da alfaiataria, que é um pouco mais formal, mais elegante, só que de um jeito mais descontraído. E aqui, ó, nós temos essa proposta perfeita para isso, o colete com a calça Aladdin. E para fechar, eu coloquei esse Scarpan Slingback, só que agora numa proposta diferente. Ele tem um acabamento como se fosse em couro, óbvio que é um couro fake, mas ele tem aquelas fissuras que o couro geralmente tem, e ele também é envernizado. Então, ele traz uma elegância muito, muito grande para esse look. Repare que, apesar de eu estar com um look all black, todo preto, eu trouxe acabamentos diferentes para que trouxesse até mais uma graça para esse look, sabe? Não precisa ser tudo exatamente do mesmo tecido, do mesmo acabamento. Acabamentos diferentes, tecidos diferentes também trazem esse dinamismo ao look, deixando tudo mais interessante. O Scarpan eu uso no tamanho 36 e o valor dele é de R$ 179,99. Já a calça é no tamanho 42 e o valor dela é de R$ 249,99. O colete é no tamanho M, porém ele está sem etiqueta de preço. Então, como sempre, eu vou verificar no site e deixo aqui na tela para você junto com o QR Code. E se você achou essas calças diferentes demais, ousadas demais para você, não tem problema. Você não é obrigada a gostar de tudo. E tem essa opção aqui, ó, que é super versátil, linda e eu particularmente adoro. Uso muito, mas muito mesmo. Tenho coleção. Estou falando da calça wide leg. A calça wide leg, ela se tornou um clássico. Ela começou sendo conhecida como a calça de shopping, conforme o meme lá do Patolino. Mas ela se tornou queridinha de muita gente e minha também. Principalmente quando ela vem nesse acabamento, nesse tecido alfaiatado, que traz uma elegância, uma sofisticação sem igual. Eu gosto muito da wide leg porque
Ela é justinha na cintura e conforme vai descendo do quadril para as pernas, ela se mantém levemente mais ampla, seguindo a mesma linha, um pouco mais reta, sem trazer tanta amplitude como uma pantalona, por exemplo, mas ainda assim trazendo um pouco desse volume, amplitude para as pernas. Só que de um jeito tão chique, tão elegante. Olha isso aqui, ó. Mais uma proposta ao black, com o mesmo colete, inclusive, mesmo sapato, só que agora com a calça wide leg. Ela também é uma calça excelente para você colocar com um bom blazer. E ela também é muito versátil. Você vai conseguir usá-la de modo mais casual, usando um tênis, usando uma t-shirt e mesmo em opções mais formais, como essa, em que eu estou de colete, sapato de salto alto. Eu só peço para que você tome cuidado com ela, porque, diferente das outras, ela não afunila no final. Tá vendo, ó, que ela tem essa boquinha mais larga? Assim, do mesmo jeito que começa em cima, ela termina embaixo. Então, não é todo sapato que fica legal com ela. Principalmente sapatos sem saltos. Se você for usar uma sapatilha ou algo do tipo, eu recomendo que sempre você dê preferências para opções de bico fino, porque elas vão ficar mais bem acabadas com essa calça, vão ajudar a alongar a sua silhueta e fica muito mais bonita e elegante. Se você optar por uma sapatilha arredondada, ela pode sumir. Ou até mesmo o mocassim, não fica muito legal, fica estranho. O tênis até vai, apesar dele ter esse acabamento arredondado e tal, mas como ele é bem casual, então vai. Agora, sapatilha, rasteiras, enfim, tem que ter algum acabamento assim, mais puxado pro bico fino, que eu acho que fica bem mais bonito e bem mais elegante, tá? Com essa calça, você também estará dentro das tendências e também irá comunicar beleza, sofisticação e elegância. Lembrando, gente, que nem tudo que está na moda nós somos obrigadas a aderir, muito menos a gostar. Já tiveram diversas vezes em que chegou uma tendência em que eu não gostei já de cara, mas depois de um tempo eu acabei me encantando por ela e passei a usar. Como também já aconteceu de certas tendências chegarem no mercado, eu não gostar nem um pouco e nunca aderir. Como o caso dos lenços, por exemplo. Eu nunca consegui aderir ao meu visual. Eu não consegui encaixá-lo à minha personalidade. Não é porque é feio ou coisa do tipo. Pro meu gosto pessoal, pra minha personalidade, não encaixou e tá tudo bem. Não é porque é uma tendência, não é porque está na moda, está em alta, que você precisa necessariamente gostar e aderir. Se essa tendência em si estiver compatível com o seu gosto pessoal, com a sua personalidade, com a imagem que você quer comunicar para as pessoas e para o mundo, ok, você pode sim aderir ela ao seu guarda-roupa. Mas caso ela não tenha nada a ver com você, não se pressione, não se sinta obrigada a isso. E antes que eu me esqueça, essa calça é no tamanho 42 e o valor dela é de R$ 249,99. E aí, você gostou? O que você achou? Fala pra mim aqui nos comentários, dessas calças, qual mais chamou a sua atenção? Já experimentou? Já está planejando comprar uma para chamar de sua? Conta pra mim que eu quero saber. Lembrando que a referência de todas as peças mostradas aqui no vídeo estarão aqui na descrição com seus respectivos links. E eu também vou deixar um QR Code aqui na tela, onde você pode acessá-las mesmo assistindo pela televisão. E comprando pelo meu link, você garante no mínimo 15% de desconto no site. Não só no vestuário, mas também sapato, acessórios, muitas vezes até itens de beleza e outras coisas. E por que eu digo no mínimo? Porque através do meu link, de tempos em tempos, a C&A disponibiliza não só 15% de desconto, mas até uma porcentagem maior, podendo chegar até 30%. Então, se você ainda não me segue nas redes sociais, siga, @Tatiane de Moraes. E se você ainda não for inscrita aqui no canal, se inscreva para você não perder nenhuma oportunidade.
Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. O seu feedback para mim é muito importante. Então, deixa um like para eu saber que gostou. Um beijo e até a próxima!